pessoal! No vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos pra conhecer a série de fantasia que mais marcou a minha vida, que eu tenho certeza que vai marcar a sua também. Vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, por favor, se inscreve nesse canal, porque isso é muito importante pra mim aqui no YouTube. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu link na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link. É uma forma de você patrocinar esse canal sem pagar nada a mais pela compra que você já vai fazer. Então vamos logo começar o vídeo de hoje. Se você me segue no Instagram ou se já assistiu outros vídeos aqui do canal, já deve imaginar de que série que eu tô falando, né? Falando nisso, aproveita e me segue lá no Instagram. É @tantolivropraler. Eu já falei várias vezes por lá e já fiz vídeo aqui também falando tanto que a série de Harry Potter marcou a minha vida. Eu conheci a série quando eu ainda era criança e fui lendo conforme ia crescendo, então foi uma série que me acompanhou muito. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as minhas edições e falei um pouco também dessa minha relação com a série, vou deixar no card aqui pra vocês. No dia 1º de janeiro desse ano, a HBO Max lançou um especial de Harry Potter pra comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro filme e eu amei assistir. Foi depois disso que me deu muita vontade de vir falar de novo sobre esse assunto aqui com vocês no canal. Por isso eu separei 5 motivos pra você que não conhece a saga vir conhecer ainda esse ano. A gente tá no início do ano, dá pra programar aí e colocar pelo menos uns 2 livros da saga na sua lista, porque vale muito, muito a pena. Sobre o especial, eu gostei muito de assistir, eu achei super legal. Se você já conhece as histórias, já assistiu os filmes, vale a pena assistir, porque eles fizeram uma produção com atores, reuniram o elenco, parte do elenco, na verdade, porque faltaram algumas pessoas muito importantes. Alguns faltaram porque já faleceram, né, que é o caso do Snape, por exemplo, que fez muita falta, porque o ator era muito legal, mas alguns outros também não estiveram presentes. Uma que me fez muita falta foi a atriz da McGonagall, que não participou, não sei porquê, mas eles reuniram, além dos 3 principais atores, vários outros atores pra conversar sobre a época dos filmes, como que era, a experiência de cada um. Eu achei bem legal. Gostei muito da conversa do ator que faz o Harry com o ator que faz o Sirius Black. Eles lembraram um pouco das cenas, da relação que eles tinham. O Harry até conta uma curiosidade de que ninguém sabia, quando eles iam gravando, como que aquela história ia terminar, porque eles iam gravando de acordo com que os livros saíam. Eles não sabiam como seria o desfecho, mas o Harry conta que o ator do Snape sabia, porque ele tinha um papel muito importante no decorrer da história e a autora conversou com ele sobre como seria o final do Snape, só ele. O resto todo mundo ia gravando sem saber como seria o desfecho. Eu achei isso muito interessante, porque pra quem conhece a saga, sabe que tem muita reviravolta e tem muito personagem que às vezes a gente acha que não é tão bom e no final descobre que é, ou tem gente que a gente acredita que é bom e depois não é. Então pro ator deve ser um desafio muito grande gravar sem saber qual que é a verdadeira essência do personagem, né? Pelo menos eu fiquei pensando sobre isso. Depois que o especial foi pro ar, tiveram algumas gafes que circularam na internet que a gente descobriu que aconteceram. Uma delas foi que os gêmeos Weasley apareceram lado a lado na tela e os nomes que apareceram dos atores estavam trocados, porque eles são idênticos, né? E aí os nomes apareceram trocados. Outra gafe que aconteceu foi terem colocado uma foto de uma criança que era outra atriz, como se fosse da Emma Watson. Eles pesquisaram errado, acabaram colocando outra pessoa no lugar dela. E imediatamente quando foi pro ar, as pessoas assistiram, muita gente já colocou na internet que não era ela, que a foto estava errada. E os próprios produtores rapidinho também assumiram o erro, falaram que realmente foi uma foto equivocada. Depois disseram também que o Rupert Grint, que é o ator que faz o Rony, não estava presente nos diálogos que ele participou, que ele gravou separado dos outros. Dava uma sensação mesmo que tinha alguma coisa estranha. Filmava eles separados assim e depois uma câmera pegava de longe com os 3 como se eles estivessem conversando. Parece que algumas cenas ele gravou presencialmente e outras ele gravou de longe e teve um erro de continuação. Então assim, tiveram essas gafes, mas elas não atrapalharam em nada na minha experiência. Quando eu assisti, eu não reparei nada disso, eu tava assim, amando. Eu gosto muito do elenco, me diverti vendo eles depois, me diverti vendo as cenas dos bastidores de gravação. Eu amo a Emma Watson, eu acho ela assim, muito inspiradora. Pra quem não sabe, depois da saga, ela já fez vários outros trabalhos, ela é uma atriz incrível, mas além disso, ela também é ativista de várias causas que ela acredita. Ela é uma pessoa realmente inspiradora. Como o especial fala só sobre os filmes, assistindo ele, eu pensei muito sobre os filmes. Eu tinha pra mim que os filmes não eram tão bons quanto os livros, mas hoje eu tenho um carinho igual pelos dois, porque eu entendi que são coisas diferentes. São meios diferentes de contar a mesma história, mas é impossível você alcançar a grandiosidade dos livros através dos filmes. Especialmente os últimos filmes ficam muito aquém dos livros, porque são livros maiores, muito mais complexos, com muito mais detalhes. O 5º livro é muito, muito grande, tem quase 800 páginas. Então é muito difícil você adaptar isso num filme que tem uma duração comercial, né? Que tem poucas horas lá pra contar aquela história. Então eu entendi
entendi isso depois de adulta. Quando eu era criança, eu gostava muito dos filmes, mas eu ficava um pouco decepcionada quando eu percebia que algumas partes muito importantes, pelo menos pra mim, ficavam de fora. Mas hoje eu entendo que a gente tem que abaixar um pouco as expectativas pra adaptações, e eu acho que dentro do que eles tinham como possibilidade, eles fizeram um trabalho muito incrível, porque são filmes muito gostosos de assistir. Se você que tá assistindo esse vídeo só assistiu aos filmes, você não conhece a história completa. É muito diferente. Os livros são muito mais complexos, muito mais profundos. Eles têm muito mais sentimento do que os filmes. Eu sinto que os filmes são mais infantis, se eu posso dizer isso, né? Não sei. Mas eles têm uma pegada mais focada na aventura, porque também é o que eles conseguem reproduzir. Mas eu amo todos os filmes também. Não vou falar que não gosto, porque eu amo. Mas não se contente com eles. Se você só assistiu os filmes, leia os livros. Mesmo que você vá saber já ao final, muita coisa vai te surpreender. Eu já fiz uma observação em outro vídeo aqui, vou fazer ela aqui de novo, que é pra gente nunca substituir o filme pelo livro, porque são experiências diferentes. Você pode muito bem não gostar de um filme e amar o livro. No vídeo que eu apresento as minhas edições pra vocês, eu conto um pouquinho sobre a experiência de releitura dos livros. Eu li toda a coleção 2 vezes, mas daquele vídeo pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Aquele vídeo já tem um tempinho, e a saga ganhou ainda mais significado pra mim. Então é um assunto que pra mim não envelhece. Por isso eu vim fazer esse apelo pra você que ainda não conhece a história. Leia, eu vou te dar 5 motivos, mas existem muitos outros pra você conhecer essa saga ainda esse ano. E o primeiro motivo pra você começar a ler os livros de Harry Potter é que a história começa aos poucos. Quando você olha de fora 7 livros, você fica com preguiça, né? Ai, mas eu vou começar agora uma série tão longa, são tantas páginas, são tantos livros. Eu entendo que isso dá um pouco de preguiça. Criança se anima muito mais a começar, porque criança não pensa no caminho todo, né? Vai pegando um livro de cada vez. Mas a história começa aos poucos. O primeiro livro é bem fininho, o segundo também. Então eles vão introduzindo a história aos poucos, vão trazendo os personagens devagar. E quando você vai chegando nos livros maiores, você já tá completamente envolvido, você já tá apaixonado. Pelo menos foi assim comigo e com muita gente que eu conheço. Então não vai pensando na coleção inteira. Pega o primeiro, depois pega o segundo. E aí você vai entendendo como funciona o universo deles, quem são as principais pessoas envolvidas naquela situação. E quando você realmente se apaixona pela saga, eu acho que comecei a gostar desde o primeiro livro, mas adulta, eu acho que eu começaria a me envolver de verdade a partir do terceiro, porque os 2 primeiros são bem introdutórios e tem até uma pegada meio infantil, de aventura, assim. Então eu acho que se eu conhecesse hoje, eu ia me envolver de verdade a partir do terceiro. A partir dali, você já tá tão envolvido que o tamanho dos livros passa a não importar mais. Você vai querer saber as respostas, você vai ficar preso no universo, você não vai nem perceber quando passar por todas aquelas páginas, por todos aqueles calhamaços. Sinceramente, eu acho que a série é grande, mas quando eu terminei, eu queria que tivessem mais outros 7 livros. Eu queria que fosse o dobro, porque eu realmente gosto muito de passar horas envolvidas naquele universo ali. E o segundo motivo que eu vou trazer pra vocês é que Harry Potter é uma história cheia de significados. Como é uma história de fantasia, tem monstro, magia, mundo paralelo, muita gente associa isso às histórias infantis, mas é uma história que não tem idade. Eu conheço adulto que conhece e ama. O mundo criado, como a maioria dos mundos criados em fantasias, ele é uma representação do nosso. Os nossos principais medos, problemas, obstáculos são colocados em formato de monstro, de poder. Tudo que é feito é um paralelo aos nossos próprios problemas, medos, inseguranças, vontades. Então a gente enxerga um monte de dor nossa presente na história, só que construída em forma de personagem. O principal vilão da história, chamado Voldemort, ele vira um vilão e toda a história dele gira em torno do fato dele não querer morrer. Ele quer ser imortal. O maior pavor que ele tem é de pensar que um dia ele vai deixar de existir. Então ele faz um monte de coisa, e é basicamente em torno disso que a história acontece, pra se manter imortal. E a história toda tem uma relação muito grande com o luto. Os personagens lidam com o luto com muita frequência. O próprio Harry é um menino órfão que perdeu os pais muito novo. Ele perde várias pessoas no decorrer da saga também, e ele tem que lidar com isso. Então a história é cheia de mensagem bonita, ela é cheia de coisa por trás da construção daqueles personagens. E isso faz da saga uma história profunda, uma história bonita, que serve pra qualquer idade, não é só uma simples aventura infantil. O terceiro motivo é relacionado a esse que eu acabei de falar. Harry Potter é uma saga que lida muito com o luto. É uma temática presente em praticamente todos os livros, porque o personagem principal é marcado pela perda. A vida dele é marcada pela perda em várias fases diferentes. Ele se apega a muitas pessoas e perde. Então ele é um menino muito deprimido, ele é um menino muito perturbado. Isso fica muito claro pra gente, especialmente do 5º livro pra frente, e tem umas passagens muito fortes relacionadas ao luto. Mas ao mesmo tempo, são passagens que trazem algum conforto, que trazem ensinamentos sobre o enfrentamento do luto. Tem uma cena específica que acontece na floresta, no último livro, que é uma cena que pra mim é muito forte. Não sei se é por causa de vivências que eu já tive, mas é uma cena que quando eu reli, eu tive que parar. Me atingiu de uma forma que eu não consigo nem explicar pra vocês como foi. É realmente muito forte, ligado
ligada a essa temática do luto. Quando eu li há muitos anos, isso não foi tão forte pra mim, mas agora é muito. E eu acho que a abordagem desse tema foi muito feliz, porque traz lições bonitas, traz um enfrentamento positivo das situações, mas sem idealizar, sem romantizar. As perdas que acontecem no livro são todas perdas muito doídas pra todos os envolvidos. Tem algumas histórias que relatam a perda como uma coisa que acontece, mas que rapidinho os personagens esquecem. Nesse caso, não. O Harry é um menino marcado a vida inteira pela morte dos pais que ele mal conheceu e por outras perdas que ele tem. E isso molda a pessoa que ele é. A perda faz parte da personalidade dele. Então é muito interessante, me ensinou muito, especialmente agora na releitura. São passagens que eu me pego pensando durante alguns momentos que eu vivo. E eu acho muito legal pra quem tá elaborando situações nesse sentido. Eu acho que é uma leitura que conforta bastante, sabe? Apesar da gente chorar em vários momentos, as mensagens são reconfortantes e são muito bem construídas. Pelo menos essa é a minha sensação. Não sei se porque eu já tive contato com a série na infância e aí eu já me envolvi o suficiente pra absorver as lições dessa forma, não sei. Mas eu acredito que os ensinamentos sobre luto sejam muito, muito válidos. E eu acho que, infelizmente, todo mundo precisa, de alguma forma, enfrentar esse tipo de situação. Então eu acho que, além de tudo, é uma leitura que vale a pena pra reconfortar, pra ajudar no enfrentamento de situações difíceis. O quarto motivo pra você conhecer essa saga é que um mundo inteiro se abre pra você. Eu conheci o primeiro livro na infância e eu tive a sorte de crescer numa geração que ia lendo os livros de acordo com que eles eram lançados. Isso fez com que muitas pessoas ao mesmo tempo estivessem lendo junto comigo. Então era como se a gente fizesse parte de uma comunidade inteira. Na escola todo mundo lia, meus primos, meus amigos, todo mundo lia junto, todo mundo conhecia aquele universo. Então era muito especial pra gente, a gente se sentia parte de alguma coisa. E mesmo depois de muito tempo, além de se sentir parte da história, porque a gente conhece tão a fundo aquele mundo, aqueles personagens e tudo mais, que é como se fosse um mundo seu também. É como se você fizesse parte daquilo, sabe? É como se você fizesse parte daquele universo. E você acaba fazendo, de fato, parte de uma comunidade de pessoas que gostam muito e que também se sentem parte. E isso une as pessoas, você passa a conseguir entender referências que as pessoas fazem na internet o tempo todo. No meu Instagram mesmo tem um monte de referências. Além disso, como foi uma saga que fez muito sucesso, ela hoje é uma saga muito comercial. Tem um monte de produtos que vendem fazendo referências à saga. Eu mesma tenho vários. São coisas que têm significados pra quem gosta da saga, sabe? Enfim, gente, é difícil explicar pra quem não conhece, mas é um mundo inteiro novo. Existem os parques hoje em dia voltados pra isso. Eu já visitei um parque de Harry Potter em Los Angeles. Um dia eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, pra contar como foi essa visita. Eu já experimentei aqueles feijões que vêm. Hoje eu acho que é bem mais fácil de encontrar aqui, mas antigamente a gente não encontrava com muita facilidade. Aqueles feijões de todos os sabores que você pega na sorte, aí tem um que é sabor morango, sabor chiclete, aí tem o sabor cera de ouvido, sabor vômito. Aí é horrível. Eu experimentei alguns e tem um gosto muito, muito próximo mesmo do nome que ele tem. Tem a cerveja amanteigada, tem até uma receita de cerveja amanteigada que rola aí na internet com baunilha e tudo mais. Então é um mundo inteiro que se abre pra você. Além de passar a se sentir pertencente a um grupo de pessoas que gosta, você passa a entender as referências que as pessoas fazem, você passa a amar essas referências também. E eu acho isso muito legal. Eu sei que abriu uma hamburgueria em São Paulo e outra em Belo Horizonte, se eu não me engano. Toda a temática de Harry Potter eu ainda não conheço, mas gostaria muito de conhecer. E tudo que envolve a saga. Esses especiais que saem. Tem depois a peça que foi feita, que tá na Broadway agora, da Criança Amaldiçoada, que foi escrita depois, não é pela mesma autora, mas é com a autorização dela que o roteiro foi escrito, como se fosse o futuro de Harry Potter. Tem a saga de filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que também é no mesmo universo. Então tem muita coisa que deriva disso e você passa a conhecer, você passa a entender. E eu, pelo menos, acho tudo muito legal. E o quinto motivo pra conhecer essa saga é que a escrita dos livros é muito incrível. Esse é mais um motivo pra você não substituir eles pelos filmes, porque através dos filmes você não vai conhecer a escrita. É uma escrita muito fluida, muito gostosa, você nem percebe que tá lendo tantas páginas. Eu já li em português e em inglês e gostei muito das duas. Eu acho a tradução pra português muito boa. Apesar de ter gostado muito da experiência de conhecer a escrita original, eu acho a tradução muito bem feita também. E é uma coisa que te envolve, ao mesmo tempo que é simples. Tem umas partes muito delicadas e profundas. Tem algumas coisas que eu acho que só algumas pessoas entendem, dependendo das vivências que elas já tiveram. Eu acho uma escrita incrível. Eu acho que te absorve no livro. Você mergulha no livro. Sabe aquela sensação de quando você tá lendo há muito tempo que você nem lembra mais que tá lendo? Você fica tão envolvido, tão mergulhado, que você nem percebe mais que tá lendo? Parece que
tem uma história acontecendo na sua frente? É essa a sensação. Então é uma escrita muito especial. Eu nunca mais li nada da autora, não li Morte Súbita e nem nada que ela escreveu sobre pseudônimos. Não sei se um dia lerei, mas a escrita de Harry Potter é realmente muito especial pra mim. Eu sei das polêmicas, eu sei das coisas que envolveram a saga, mas eu acho que ainda assim vale a pena conhecer. Ela serve de acolhimento, ela serve de aconchego pra muita gente. Quando eu vejo alguma coisa de Harry Potter, eu me sinto em casa. Eu sinto uma familiaridade absurda com tudo que envolve o tema. E eu acho que você também merece se sentir parte desse mundo. Você também merece conhecer um mundo inteiro novo que vai se abrir. Você merece se emocionar, você merece ser reconfortado pelas palavras desses livros todos. Algumas pessoas já me procuraram no Instagram e eu já incentivei, mesmo depois de adultas, que elas conhecessem a saga. E eu posso dizer que ninguém voltou pra falar que não gostou. Eu acho que a chance de você se encantar é muito maior do que de não gostar. Então começa, só vai. Pega o primeiro, o segundo e o terceiro livro e a partir daí você me fala se tá gostando ou não. Combinado? Se quiser vir falar comigo sobre Harry Potter, deixa seu comentário aqui ou me chama lá no Instagram. Vamos conversar sobre isso, que é um tema que me agrada demais, acho que já deu pra perceber. Se você também é fã, deixa seu comentário aqui. Encaminha esse vídeo pra aquele amigo seu que não conhece, que nunca leu e que precisa conhecer também. Compartilha com todo mundo, com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola, com a sua família. Compartilhando esse vídeo você me ajuda muito a divulgar meu trabalho por aqui. Compartilha também nas suas redes sociais, me posta lá no Instagram. Se o seu Instagram for aberto, eu te reposto. E vem comigo pra Hogwarts, eu acho que você não vai se arrepender. Não se esquece de se inscrever nesse canal, usa meu link pra comprar na Amazon, deixa seu like, seu comentário. E muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!